Olá, meu nome é Kelly Simone e hoje eu vim aqui falar de um assunto em que os professores têm muitas dúvidas para conduzir um trabalho em sala de aula, que é a revisão textual. A revisão que eu vim propor hoje para vocês é a revisão de uma reescrita de Conto Maravilhoso, tá bom? Então, muitos professores perguntam, mas como que eu vou fazer esse mapeamento da sala? Como que eu vou eleger um texto para fazer a reflexão coletiva com os alunos? A primeira coisa que o professor precisa ter, um instrumento muito importante, é a pauta de observação. Essa pauta de observação que vocês estão olhando, ela dá conta de qualquer texto narrativo, tá? Pode ser um conto maravilhoso, um conto de fadas, uma fábula, uma lenda. O professor, ele vai olhar essas produções, vai preencher essa pauta de observação e ele vai mapear o conhecimento da sala. Por meio dessa pauta, o professor vai ter uma visibilidade de quais aspectos precisam colocar uma lupa, ou seja, precisam de mais investimentos. Fazendo esse mapeamento, o professor vai eleger os aspectos que precisam ser revisados. Então aqui nós temos o quê? Uma reescrita do Conto Maravilhoso, As Três Laranjas Mágicas, tá bom? Então, eu dei uma olhada, na época que eu fiz esse PowerPoint, eu dei uma olhada na produção de todos os alunos. E por que eu escolhi esse texto? Porque ele representa melhor a sala toda. Esse texto representa as questões de dificuldades mesmo em relação ao gênero, que também os outros alunos tiveram as mesmas dificuldades, ou pelo menos a maioria, tá? Então, olhando para esse texto, quais são os aspectos que eu elegeria para ser revisado? A lista de episódios, porque no texto faltaram alguns episódios, e daí o que acontece com o texto? Ele perde a coerência. E o que acontece muitas vezes também? As crianças trocam os episódios. O que é para colocar lá no final, ela põe no começo. E isso faz com que o texto perca a coerência, tá? Então, por isso que é tão importante fazer a lista de episódios com as crianças, para eles não se perderem na sequência cronológica. Outro aspecto que eu elegeria seria o discurso direto, que é o quê? Tornar observável para as crianças que na hora que os personagens falam, nós usamos travessão, se não mistura com a voz do narrador. Em alguns textos são usadas as aspas, mas o importante é mostrar para os alunos que precisa diferenciar quando o narrador está falando e quando os personagens estão falando. Outro aspecto importante que a gente pode analisar naquele texto são algumas dificuldades ortográficas. Então, esse seria o último aspecto que nós revisaríamos, tá bom? Mas, Kelly, como que você conduziria essas situações? Para você saber, você vai ter que ver a parte 2 desse vídeo, tá? E só mais um recadinho. No curso do Profa, no módulo 2, tem 3 unidades de 3 horas que nós falamos só de revisão de textos. Se você não fez o Profa ainda e quer se aprofundar nesse tema e em todos os temas em relação à língua portuguesa, alfabetização, produção de textos, ortografia, é importante que você faça o Profa. E a Recovale oferece isso para você, ok? Um abraço e olhem a parte 2.